Adventistas, adventistas, acordem, é hora de acordar. O tal reavivamento de Asbury, o grande reavivamento, é falso. Adventistas, adventistas, não deixe que Satanás engane vocês também. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, meu irmão de fé, mensageiro do terceiro anjo. Este vídeo é um dos vídeos mais importantes que eu vou gravar na minha vida e aqui deste canal. Adventistas, adventistas, acordem, é hora de acordar. Amigos, amigas, já vai compartilhando este vídeo. Você que crê na mensagem do terceiro anjo, você que crê que a igreja adventista é a igreja remanescente para os últimos dias, já compartilha esse vídeo. Compartilhe esse vídeo para as pessoas, o máximo de pessoas que você puder, porque você estará levando a mensagem de Deus e alertando muitos irmãos adventistas que estão caindo nas ciladas de Satanás. Entre eles, pastores, líderes adventistas, pessoas que, de certa forma, conhecem as Escrituras. Há uns dias atrás, houve um grande reavivamento em Asbury. Foram aí em torno de 12, 13 dias de oração incessante, choro, êxtase, clamor, milagres, e foi espalhado para o mundo que está acontecendo novamente o grande reavivamento do Pentecoste, porém agora no século 21. E muitos estão pregando, muitos estão compartilhando a mensagem, o avivamento de Asbury, e entre eles, irmãos adventistas, irmãos que conhecem a mensagem das 3 mensagens angélicas, e o que muito me deixa perplexo, e às vezes um alerta para você e para mim, é que líderes, pastores e muitas vezes pessoas que têm liderança dentro da igreja adventista está crendo ou até associando que o Espírito Santo de Deus realmente possa estar nesse grande reavivamento. Vos declaro de forma primária, abertamente, Deus não está no reavivamento de Asbury. O Espírito Santo de Deus, o Deus verdadeiro do assim diz o Senhor, não está nesses reavivamentos. E se você é adventista, se você crê que Deus está, pois agora eu vou chocar você e eu vou provar diante da Bíblia, diante do Espírito de profecia, que Deus nada tem a ver com esses reavivamentos. Mas não serão apenas minhas palavras, mas será a palavra de Deus. Vamos ler o primeiro texto. Isaías 8:20. Olha o que diz. A lei de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Se eles lá, e eles somos nós também, não falarem desta maneira, jamais verão a alva. E em outra tradução diz, é porque não
tem luz neles. Vamos lá. A lei é o testemunho de Deus. Se o povo que segue a Deus não teme a Deus e não aceita a sua santa lei escrita pelo seu próprio dedo, Jesus diz, são rejeitados. Não tem luz nele. Pode ser tudo, menos Deus. João Pedro, então você está dizendo que lá em Asbury, esse grande reavivamento que parou a cidade, que não tinha lugar para chegar naquela igreja, aonde o povo estava em êxtase, aonde o povo estava adorando supostamente a Deus e clamando a Deus, é falso? Não sou eu que estou dizendo. É a palavra que diz. Porque os pastores, os líderes, responsáveis por este grande reavivamento, o suposto grande reavivamento, não aceita a lei de Deus. Quem não aceita a lei de Deus, Deus não atua por eles. Ponto. É isso. Ponto. Ponto. Ah, mas não tem mais. Ponto. Deus não atua por quem nega a sua lei. Por quem rejeita a sua lei. Pela lei ser tão santa, tão sagrada, e por ela não poder ser quebrada, é que Jesus morreu na cruz. Porque o salário do pecado é a morte. E o pecado é a transgressão da lei. A lei foi transgredida, exigia-se a morte. E Jesus teve que pagar o preço da exigência da lei, da transgressão da lei, que é a morte. Tivesse algum jeito, disse Jesus, Pai, tem como você me salvar? Pai, tem alguma forma de você fazer aí diferente? Mas não seja feita a minha vontade. Em outras palavras, o Pai responde, filho, a lei é eterna, a lei é santa. A lei foi violada, a morte chegou e a lei não pode ser quebrada. Por isso, só tem um jeito de salvar a humanidade, pagando o preço do ser humano pela transgressão da lei, que é a morte. Agora, abro aspas. Tem pessoas sinceras que estavam nesse reavivamento? Pode ter, pode ter. Pessoas sinceras que ouvirão a mensagem do verdadeiro reavivamento, e não ali. Ali não é o verdadeiro reavivamento. A mensagem adventista, do povo remanescente, não de qualquer adventista. Porque os adventistas têm se vendidos como bijuterias para o mundo. Os adventistas, muitas vezes, têm esquecido do assim diz o Senhor, e têm voado como um pássaro, voa no ar, muitas vezes sem destino. Adventistas estão assim, voando sem saber aonde ir e crendo em ventos de doutrinas. Por quê? Deixam o assim diz o Senhor, e entre eles, pastores adventistas, líderes adventistas, pregadoras e pregadores adventistas. Cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Acorde adventista. Vamos para o espírito de profecia. Vamos ler alguns textos e eu quero que você acompanhe os textos. E você vai me falar se Deus estava lá ou Deus não estava nesse reavivamento. Vamos para a profeta do Senhor? Vamos ler. O povo de Deus é caminhado, é encaminhado às santas escrituras como a salvaguarda contra a influência dos falsos ensinadores e poder ilusório dos espíritos
espíritos das trevas. Satanás emprega todo o artifício possível para impedir os seres humanos de obterem conhecimento da Bíblia, pois os claros ensinos desta põem a descoberto os seus enganos. Em todo avivamento da obra de Deus, o príncipe do mal está desperto. Preste atenção. Para a atividade mais intensa, aplica atualmente todos os seus esforços em preparar-se para a luta final contra Cristo e seus seguidores. O último grande engano deve logo pantear-se diante de nós. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista, tão meticulosamente. A contrafação se parecerá com o verdadeiro. Vamos seguir. Que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das Escrituras. Ou assim diz o Senhor. Vamos lá. Pelo testemunho destas, toda declaração e todo prodígio deverá ser provado. Primeiro texto. O engano será tão meticulosamente, tão profundo, que qualquer adventista que não se agarrar plenamente às Escrituras serão levados por essas falsas doutrinas e avivamento. Ellen White diz, essa citação está em Um Grande Conflito, página 593. Ellen White diz que será tão parecida com o verdadeiro avivamento que, se não tiver base nas Escrituras, a gente vai crer. Vamos seguir adiante. Olha o que diz. Porque não depender apenas dos milagres, o homem que toma a operação de milagres, a prova de sua fé, verificará que Satanás pode, por meio de uma variedade de enganos, efetuar prodígios que parecerão genuínos milagres. Mensagens Escolhidas 252. Satanás é astuto, trabalhador, e introduzirá falsamente sutis para obscurecer e confundir a mente e extirpar as doutrinas da salvação. Os que não aceitam literalmente a palavra de Deus serão apanhados em sua armadilha. Aquele que não aceita a lei, aquele que não aceita a verdade, aquele que não se entrega a Deus verdadeiramente, serão carregados por esses falsos reavivamentos. Vamos além. Anjos maus estão em nosso encalço, ou seja, está no nosso pé. A cada momento, eles ocupam novo território. Eles realizam maravilhas, milagres à nossa vista. Forte? Deus está no reavivamento ao qual esse povo rejeita a lei de Deus? E o assim diz o Senhor? Aqui diz que Satanás vai confundir o povo de Deus. Vamos seguir adiante. Olha o que diz. Se aqueles por quem são realizadas curas acham-se dispostos, por causa dessas manifestações, a desculpar sua negligência da lei de Deus. Presta bem atenção, adventista. E continuam em desobediência à lei de Deus. Mas essa pessoa foi curada por esse reavivamento. Ainda que possuam poder em qualquer e toda extensão. Vamos lá? Não se segue
não se segue que possuam o grande poder de Deus. Ao contrário, é o poder operador de milagres de Satanás, do grande enganador. Sigamos adiante. Ele é transgressor da lei moral de Deus e emprega todo o ardil que possa usar para cegar os adventistas, seres humanos, a seu verdadeiro caráter. E o seu verdadeiro caráter. Somos advertidos. Adventistas, acordem, do que nos últimos dias ele trabalhará com sinais, prodígios de mentira e continuará esse prodígio até o fim da graça, para que os indique como prova de que ele é um anjo de luz e não de trevas. Mensagens escolhidas. Uma pessoa que vai trazer reavivamento, alguém queria se disfarçar no meio desses falsos reavivamentos. Assim, Satanás atuará nesses últimos dias. Queridos, mas vamos além. Olha o que a serva do Senhor continua nos mostrando. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos. Em tal confusão ou ruído, isso é uma invenção de Satanás para encobrir seus engenhosos métodos para anular o efeito puro, sincero, elevadora e enobrecedora e santificante verdade. Veja bem, para este tempo, uma balbúrdia de barulho fere os sentidos e perverte. Aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma benção. As forças dos agentes satânicos misturam-se com alarido e barulho para provocar um carnaval. E isso é chamado de ação do Espírito Santo. Os que participam do suposto reavivamento recebem impressões que os levam ao sabor do vento. Não podem dizer que sabiam anteriormente quanto aos princípios bíblicos. Deus não está nesses falsos reavivamentos. Queridos, é muito sério isso. E olha o que a serva do Senhor continua dizendo sobre esses reavivamentos e êxtases que acontece hoje. A santificação não é um feliz êxtase dos sentimentos, nem é obra de um instante, mas de uma vida toda. Se alguém afirma que o Senhor o santificou, tornando-o santo, a prova da sua pretensão, a bênção será vista nos frutos, na mansidão, na paciência, longanimidade, veracidade e amor. E eu vou além. Na fidelidade plena à palavra de Deus. E ela diz: se as bênçãos que receberam, os que alegram ser santificados, os leva a confiar em alguma emoção especial, declaram não haver necessidade de examinar as Escrituras para saberem a revelada vontade de Deus. Então a suposta bênção é falsa.
pois leva seu possuidor a dar valor às suas próprias emoções e fantasias não santificadas, e fechar os ouvidos à voz de Deus e à sua palavra. Meus amados, a serva do Senhor é muito clara. Êxtases, barulhos, emoções, reavivamentos iria acontecer nos últimos dias. Mas se esses reavivamentos não trouxer a pessoa a um exame das Escrituras e a obediência à lei de Deus é falsa. Por isso, esses reavivamentos de pastores, de líderes religiosos, que aconteceria nos últimos dias, são falsos, porque negam a lei de Deus, porque negam as Escrituras, porque é um povo que busca emoções, sentimentos, êxtases e um mover de um falso espírito, mas não aceita ou assim diz o Senhor. Rejeitam a lei de Deus, rejeitam as advertências da palavra de Deus. A Bíblia diz, o Espírito de profecia diz, que tais são falsos reavivamentos. Cuidado, pastores adventistas, líderes adventistas, membros adventistas, cuidado, porque muitos estão crendo que este reavivamento em Asbury vem de Deus. Muitos estão dizendo que ali está começando um reavivamento. Mentira. É um falso mover do poder satânico de Satanás para enredar todos os povos. E muito me espanta quando um líder adventista ou um conhecedor da palavra ou um adventista começa a acreditar nisso e não se firma e não percebe que nós já fomos instruídos sobre isso. Qual é o verdadeiro reavivamento, irmão João Pedro? O verdadeiro reavivamento será dado pelo povo de Deus, pelo povo adventista do sétimo dia. E a mensagem será esta, Apocalipse 14, verso 6 em diante. Aqui está o verdadeiro reavivamento. Vamos lá. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou o juízo dele. E adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar. Esta é a primeira mensagem de avivamento do povo de Deus. Avivar é alertar, é mostrar que chegou o dia do Senhor Jesus. E esta mensagem será o mover de Deus, dizendo: tema a Deus, tema o Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus, a terra e o mar. Aquele, lá em Gênesis, que fez os céus e a terra em 6 dias, e o sétimo dia, o sábado, descansou, abençoou e santificou. O verdadeiro reavivamento do povo de Deus é trazer uma mensagem de advertência, de juízo e de chamado. Sai dela, povo meu. Sai dela,
povo meu. Adorar aquele que fez os céus e a terra, o mar, te leva a um Deus que deu o seu mandamento para nós. É o Deus que escreveu a sua lei. Todo pastor, todo religioso que nega o Deus criador de Gênesis, o Deus que deu a sua lei, o Deus que deu o quarto mandamento, ao qual o mundo religioso rejeita, esse pastor, esse líder, essa pessoa não pode representar Deus em nenhum reavivamento verdadeiro. A palavra continua dizendo: seguiu outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da sua fúria, da sua prostituição. O segundo ponto do grande reavivamento, do povo que é chamado para levar as mensagens verdadeiras de Deus, é falar: Babilônia vai cair. Caiu. Babilônia são todos os religiosos que diz que Deus aboliu a sua lei, que diz que o homem tem uma alma imortal, trazendo a mesma mensagem da serpente, ao qual diz Adão: Eva, pode comer, Deus mentiu. É certo que você não vai morrer. E Deus fala: tu é mortal, Eva e Adão. Se vocês comerem, me desobedecerem, vão morrer. Então, a Babilônia prega a imortalidade da alma. A Babilônia prega que a lei de Deus foi abolida, e assim como o mandamento do sábado, que foi santificado e abençoado pelo próprio Deus. A Babilônia prega que Deus é um tirano torturador, ou seja, que o tormento eterno é algo de Deus, que Deus vai torturar eternamente os ímpios. Satânico essa doutrina. Babilônia prega que essas línguas estranhas vêm de Deus. Não vêm de Deus. Essas balbúrdias vêm da Babilônia e não de Deus. O único e verdadeiro dom de língua é Atos 2, o dom de idiomas. Amados, o verdadeiro reavivamento não virão de líderes e pastores e religiosos que têm essas doutrinas da grande meretriz. A Babilônia vem do povo do advento, os remanescentes dentro da igreja adventista. Lembra? Isaías 8:20? Aqueles que têm a lei de Deus e o testemunho de Jesus. E a última mensagem diz: o outro anjo, não adore a besta, né? E não aceite a marca da besta. A marca da besta será o decreto dominical. A besta nega o mandamento de Deus, o sábado, e colocou o domingo no lugar do sábado. E essa será a grande disputa final entre o povo de Deus e o povo de Satanás. Entre os que aceitam a Deus e os que não aceitam a Deus. A marca da besta, o decreto dominical vai sair muito breve. E o mundo será enredado em tomar uma posição ou ficar do lado do mandamento que Deus abençoou e santificou, que é do lado de Deus, ou ficar do lado da besta, que é o domingo do papado, colocado pelo pagão Constantino, 7 de março do ano 321, para substituir a lei de Deus. Amados, o verdadeiro reavivamento virá do povo do advento. Se você é adventista e não se santifica, você vai cair. Se você é pastor, líderes, e não se santifica, e não aceita a verdade das Escrituras e começa a crer em doutrinas estranhas e defender coisas que nem a Bíblia e nem o Espírito de profecia diz, você vai cair. Só ficará de pé
os remanescentes dentro da igreja adventista. E esse povo trará o grande reavivamento e reforma. E o grande reavivamento do povo de Deus é pregar as 3 mensagens angélicas racionais, pura e em santificação. Babilônia vai cair. Está acontecendo um juízo no céu. Nomes aceitos e nomes rejeitados. Não aceite a marca da besta. Sai dela, povo meu. Se você pertence a uma igreja, a religiões que rejeita a lei de Deus, sai dela. Venha para a igreja que aceita a lei de Deus. Venha para a palavra de Deus. Se você é uma pessoa que vive numa igreja que ensina línguas estranhas, não vem de Deus. Infelizmente, eu te digo, você foi enganado. São espíritos de demônios enganando vocês. Saia de lá. Se você segue igrejas que falam que Deus vai torturar eternamente os ímpios, ou que tem uma alma imortal, saia desta igreja. Saia, porque está mentindo para você. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18:4. Venha para a palavra, para a igreja que aceita a lei de Deus, que defende as escrituras. E tu serás reavivado. Verdadeiramente, Satanás não conseguirá te enganar mais. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com todos os seus amigos e amigas. Mas compartilhe. Me ajude a compartilhar. Vamos fazer esse vídeo chegar a milhões de pessoas. Principalmente aos adventistas, que muito me assombra, indo com ventos de doutrinas erradas. Se inscreva no canal se você gostou e deixe a sua curtida. Que Deus te abençoe. Você tem o sonho de fazer teologia? Hoje é o dia de você realizar seu sonho. A Faculdade Uninta oferece o curso de graduação de teologia à distância. O curso foi aprovado com nota máxima pelo MEC. Chegou o momento para você que sonha em ser pastor graduado, professor de ensino religioso e pesquisador. Mas a Uninta também oferece outros cursos em várias áreas de ensino, com mensalidades que cabem no seu bolso, a partir de R$ 149. Na descrição do vídeo tem um link. É só clicar nesse link que está na descrição desse vídeo e usar o mesmo para se inscrever e poderá receber todos esses benefícios. Não perca essa oportunidade. Clique agora no link para você começar o seu curso superior tão sonhado. Canal João Pedro Torales, incentivando você a conseguir o curso superior.